Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Fala para ele, fala para ela, hoje o céu tem respostas ao seu coração. Quantos acreditam nisso? Aleluia! Eu quero aqui também cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Seja bem-vindo em nome de Jesus, aonde for que você estiver, no seu lar, no seu carro, faça dessa transmissão um culto em seu lar, porque o céu também vai falar ao seu coração, amém? Hoje é o 5º dia da nossa campanha O Altar Responde, são sete dias, 7 sextas-feiras, hoje nós estamos completando o 5º dia, e hoje o nosso pastor não pôde estar, ele está viajando, ele foi inaugurar o livro dele com o tema Nos Dias Difíceis Eu Estava Lá, e ele está lá em Ponta Porã, e você não só tem um pastor que é profeta, mas você também tem um pastor que é escritor. Você pode louvar a Deus com a salva de palmas pela vida dos nossos pastores, em nome de Jesus? Aleluia! Eu quero ministrar uma palavra hoje, em Lucas no capítulo 6, versículo de número 6, diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Qual lado da mão era? Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Levanta-se e venha para onde? Mais forte, em nome de Jesus, levanta-se e venha para onde? Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Versículo 10, então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mais uma vez para eu fazer você repetir, ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus agora, eu quero, meu Pai, apresentar cada povo que aqui se encontra. Deus, leva cada mente cativa ao trono da graça. Meu Pai, que eu venha me diminuir, que o Senhor venha crescer. Nesse momento eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua inspiração do Espírito, para que eu venha ministrar a Tua palavra de acordo com aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Deus, então nesse momento mortifica minha carne e vivifica meu espírito. Coloca o meu espírito para governo e minha carne subjugada. Senhor, que eu venha ministrar não aquilo que o seu povo quer ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir da parte do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Na tarde de hoje eu quero ministrar com o seguinte tema: o altar gera milagres. Repita comigo: o altar gera milagres. Esse texto, a qual acabamos de ler, ele fala acerca de um homem da mão atrofiada. Só que essa narrativa, a gente vai encontrar ele em alguns evangelhos. Esse mesmo texto também a gente vai encontrar ele no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo de número 9. E também no livro de Marcos, no capítulo 3. E esse é qual acabamos de ler. Eu preferi esse por quê? Porque esse texto aqui, narrado por Lucas, é um texto detalhado. Lucas, na sua narrativa, ele conta a história com histórias detalhadas. Por quê? Porque ele é o único que vai dizer qual é o lado da mão daquele homem que estava enferma. Ele é o único que vai dizer que o lado da mão que estava enferma, atrofiada, era o lado da mão direita. Nenhum outro evangelho vai especificar isso. E isso é muito relevante. E Lucas, ele especifica isso por quê? Porque ele era um doutor.
Então ele, acerca de enfermidade, ele tinha autoridade naquilo que dizia e era específico. E ele vai dizer que a mão direita daquele homem estava atrofiada. E a mão direita, ela tem um significado muito relevante na Bíblia. Por quê? Porque a mão direita significa longevidade de vida, ou seja, significa vida longa. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 16. O homem mais sábio do Antigo Testamento, a saber, Salomão, vai dizer em Provérbios, no capítulo 3, versículo 16, que na mão direita, a longa vida se encontra na sua mão direita, e na sua mão esquerda está riquezas e honra. Ou seja, a mão direita está vida longa. Repita comigo: mão direita, vida longa. Mão esquerda, riquezas e honra. E o lado da mão daquele homem que estava atrofiado era a mão direita. Ou seja, aquele homem estava perdendo totalmente a sua vida. Ele poderia ter riquezas, ele poderia ter honra, só que não adianta nada ter riquezas na terra, se a riqueza que ele tem não pode comprar o remédio que ele tanto precisa para a cura dele. Só que ele veio no culto certo, ele veio no dia certo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você veio no culto certo. Fala para ele e fala para ela: você não veio aqui em vão. O céu tem respostas ao seu coração. Quantos acreditam nisso? Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele começa o seu ministério aos 30 anos, aos 12 ele está no templo, mas aos 30 ele começa seu ministério, e na sinagoga, ele começa visitando a sinagoga, por mais que ele já fazia alguns milagres para o lado de fora, e como ele fazia alguns milagres para o lado de fora, os dirigentes da sinagoga deu uma oportunidade para ele. E a primeira vez que Jesus vai receber uma oportunidade, ele vai abrir um texto que hoje na nossa Bíblia está lá em Isaías 61, só que naquele tempo a sinagoga não é como os dias de hoje. A Bíblia separadinha, tudo com a epígrafe do texto. O que é a epígrafe do texto? O tema central, os capítulos. Não, no púlpito, lá em cima, no meio, tinha os rolos, que eram os pergaminhos, e eram tudo separado. Por exemplo, uma parte estava ali a Torá. O que é a Torá? É o Pentateuco, de Gênesis ao Deuteronômio. E era também separado os salmos. Os salmos também ficavam ali como um rolo, como um pergaminho, ou livro, ou volume. E também estava ali o rolo escrito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico que falava acerca do Messias. E naquele tempo, as oportunidades que eram dadas para os doutores da lei, para os mestres da lei, eles costumavam geralmente a explicar acerca da Torá, a explicar acerca, Max, das leis, do Gênesis que fala sobre a criação, do Êxodo que fala sobre a libertação do povo de Israel lá do Egito. Eles costumavam a ouvir aquele tipo de ensino. Só que quando a oportunidade é dada para Jesus, ele faz algo diferente. Ele não pega nenhum livro desse. O livro que ele pega, o rolo, ele abre exatamente na parte em que nós encontramos hoje na nossa Bíblia, Isaías 61, que diz assim. E ele começou a ler na primeira oportunidade dele: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, versículo 3, e dar a todos aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados de carvalho de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Quando Jesus teve essa primeira oportunidade e ele leu essa palavra, o povo começou a olhar um para o outro e falou: esse cara é diferente. Por quê? Porque ele fala com autoridade. Porque naquele tempo ninguém ousava pegar os livros do profeta Isaías. Era Deuteronômio, Êxodo, Número, quem está entendendo?
Só que nesse dia, ele lê essa palavra. E ele, depois que fala isso, ele vai dizer: hoje esse dia se cumpre. Por quê? Porque no dia da sua desonra você terá dupla honra. E o povo então ficou apaixonado com aquilo. Por quê? Porque ele era diferente. Começou a dizer: ele fala com autoridade. E o interessante é que quando o povo falou, ele fala com autoridade, Jesus, em nenhum momento ele está dizendo que ele tem autoridade. Por mais que ele tem toda a autoridade, diga amém. Só que aqui ele não está falando que tem autoridade, mas o povo está falando. Por quê? Porque quem tem autoridade não precisa ficar falando que tem. O povo reconhece quem é e quem não é. O povo reconhece quem tem autoridade e quem não tem. Então, como o povo conseguiu discernir isso, o povo falou: tem que chamar de novo. Não, você tem que chamar esse cara de novo para pregar aqui novamente. Porque geralmente, irmão, quando alguém vai pregar, alguém vai ensinar, nos tempos de hoje, numa igreja, geralmente, quando a pregação é boa, quando a pregação, o povo vê que é de Deus, aquele pregador, ele já sai com uma agenda marcada. E esse dia, Jesus saiu com uma agenda marcada. E no segundo dia que ele vai receber uma oportunidade, já vai ficar um pouco mais diferente. Por quê? Porque lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 31, a Bíblia diz que novamente ele vai estar dentro da sinagoga ensinando. Aqui é a segunda oportunidade de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, Max, que enquanto ele começava a ensinar, acontece algo aqui. A Bíblia diz que um demônio começa a manifestar, apenas no momento do ensino da palavra. Porque muitas das vezes a gente pensa que os demônios se manifestam só nas orações fortes, só na oração de libertação, mas não. Jesus está apenas ensinando e o demônio já está manifestando. Por quê? Porque a palavra dele é que liberta, a palavra dele é que restaura. Aí o demônio vai manifestar na boca daquele homem e vai dizer assim: o que temos contigo, ó Altíssimo? Você veio antes do tempo nos atormentar? Aí Jesus vai fazer duas coisas. Jesus vai fazer quantas coisas? Vai fazer quantas coisas? A primeira coisa que Jesus vai falar: cala-te, para o demônio que estava manifestado no corpo daquele homem. Por quê? Porque aonde Jesus está falando, os demônios têm que ficar quietos. Só que a segunda coisa que ele faz, ele fala assim: cala-te e saia dele. E aquele demônio na hora saiu e bateu em retirada. Aí, irmão, aqui na segunda oportunidade ele já estava pregando e expulsando os demônios. Aí o povo daquele dia lá começou a comentar: ele tem autoridade, eu te falei, ele é diferente, até os demônios obedecem o que ele fala, nunca a gente viu isso. E eles começaram a falar. Então qual foi o resultado desse culto? Chama ele de novo. E é aí que nasce Mateus capítulo 12, versículo 9, e também Marcos capítulo 3, e o texto a qual acabamos de ler, que foi Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, que narra sobre o homem da mão atrofiada. Aí a Bíblia diz que nessa terceira oportunidade, Jesus vai estar na sinagoga. Agora vai estar lotada, vai estar cheio de gente. E como estava cheio de gente, existia dois grupos de pessoas. Existia quantos grupos de pessoas? Dois grupos de pessoas: os que foram para observar, para ver o que Jesus ia fazer, e também foram aqueles que foram para adorar o nome dele. Porque, irmão, porque você tem que entender que sempre vai existir esse tipo de pessoas: aqueles que vão para adorar ao Senhor ou aqueles que vão para observar se o pastor vai falar alguma coisa errada ou não. Por quê? Porque se for o pastor falar 10 coisas aqui e 9 ele acertar e uma ele errar, o observador vai lembrar só daquilo que ele errou. É assim ou não é? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: de qual grupo você faz parte? Os que observam ou os que glorificam o nome dele? Eu estou falando com um povo aqui que veio adorar o nome dele. Então, se você veio para adorar, dá palma para Jesus mais forte que você consegue. Aleluia. Mas olha para cá. A Bíblia diz que Jesus, ele conhecia os pensamentos daqueles que estavam observando. Porque Jesus é onisciente, irmão. Ele é 100% humano, mas ele também é 100% Deus. O salmista vai dizer que antes que houvesse alguma palavra da nossa língua, ele já conhece inteiramente, ó Senhor. Ou seja, ele é aquele que sonda os pensamentos. Então, ele já sabendo
O que os fariseus estavam pensando acerca dele? Ele olha para o homem que estava com a mão atrofiada e fala para ele: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para onde? Para o meio. E quando aquele homem chega no meio, a Bíblia diz que Jesus vai fazer uma pergunta indiretamente. Ele não vai fazer uma pergunta direto para os fariseus, mas ele vai falar indiretamente, perguntando: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Só que o interessante, Davi, é que todo mundo ficou em silêncio. E como todo mundo ficou em silêncio, ele falou para o homem da mão atrofiada: estenda a mão. Aí a Bíblia vai dizer, Max, que o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. É interessante isso aqui, irmão. Por quê? Porque Jesus não está dizendo para o homem: seja curado. Por mais que ele tinha autoridade para dizer, e o homem ia ser curado, sim ou não? Mas por que Jesus falou para ele vir para o meio e estender a mão? Porque a cura que aquele homem recebeu, ele não recebeu quando chegou no altar. Ele recebeu a cura no momento que ele se posicionou e veio para o meio. Ou seja, no momento que ele estava lá, no momento que ele estava de pé, ele tinha a opção de ficar lá ou vir para o meio. Ele decidiu vir para o meio. E o meio naquele tempo era o altar. Ou seja, quando Jesus fala vem para o meio, em outras palavras ele está dizendo vem para o altar. Por quê? Porque o altar gera milagres. Por quê? Porque o altar responde. Quem está entendendo isso aqui? E aquele homem veio para o meio e a mão dele foi restaurada. Eu estou dizendo para você, irmão, que aquilo que estava paralisado na sua vida vai ganhar movimento hoje. Alabadagasúbria. Eu senti um arrepio aqui. Eu estou falando para você: se você pregava e não prega mais, você vai começar a pregar a partir de hoje. Se você profetizava e não profetiza mais, você vai começar a profetizar a partir de hoje. Quantos acreditam nisso? Então se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Só que antes de eu orar, eu quero fazer um momento profético. E o momento profético é você vir para o meio, você vir para o altar. Por quê? Porque aquele homem entendeu que a resposta da cura que ele precisava estava no altar. Ele entendeu que o milagre dele só podia ser gerado no altar. E o interessante é que quando Jesus, ele fala estenda a mão, a Bíblia diz que ela foi restaurada. E a palavra restaurada significa voltar ao sentido original. Ou seja, aquele homem não nasceu com aquela atrofia. Aquele homem não nasceu com aquela paralisia. Algo aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Algum acidente aconteceu para ele ficar daquele jeito. Por quê? Porque a palavra restaurada significa voltar ao sentido original. Eu estou dizendo para você, irmão, que aquilo que estava paralisado na sua vida vai voltar a ter vida. Por quê? Porque o dono da vida está aqui. Cadê você que acredita nisso, irmão? Então, eu vou pedir para a obreira Elisama organizar para a gente. Você vai subir aqui no altar. Primeiro esse povo daqui, depois os irmãos desse lado aqui, tá bom? E eu vou pedir para a pastora Eliane, a pastora Ariane também subir aqui no altar. Porque enquanto você passar aqui, irmão, eu já quero profetizar que a cura que você precisa vai ser restaurada. Eu quero profetizar que o câncer vai ser mandado embora. Em nome do Senhor Jesus. Max, se você puder colocar um louvor, porque enquanto o povo passar por aqui, eu vou estar orando, a gente vai estar orando e o milagre vai acontecer. Você crê, irmão? Então, em nome de Jesus, pode vir. Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi ministrada. Senhor, em nome de Jesus eu quero profetizar. Em nome de Jesus, se alguma pessoa está precisando de cura, que essa pessoa venha ser curada hoje. Se alguma pessoa, meu Pai, precisar de libertação, se ela estiver cativa, que ela venha ser, meu Pai, em nome do Senhor, Jesus liberta. Na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente.